Sua reação é a mesma e você não aguenta mais. Você já sabe que aquela situação não deveria te afetar tanto. Aí já fez terapia, já leu sobre isso, já entendeu algumas coisas, mas ainda assim, quando aquela situação aparece, o coração acelera, o estômago pesa, aperta, cabeça trava, não raciocina direito. Mas entender e reorganizar o que você sente são dois processos diferentes. E confundir esses dois processos é um dos motivos pelo qual a mulher fica presa nessa tentativa frustrada de mudar, fica patinando nessa etapa. E a psicologia já fala dessa integração mente e corpo. Isso aparece de forma muito concreta na sua vida, inclusive das mulheres que chegam no meu atendimento, mesmo já tentado outras formas. E deixa eu trazer um dado que apareceu recentemente, que dialoga muito com essa parte do meu trabalho. E vou trazer também agora o exemplo da Rebeca Andrade, que é a maior medalhista olímpica do Brasil, ela é da ginástica olímpica. E geralmente os atletas têm uma preparação física impecável. Eles têm técnicas que são refinadas ao longo de muitos anos, acesso ao que existe de melhor para rendimento esportivo, para performance esportiva. E depois dela brilhar nas Olimpíadas de Paris de 2024, ela agradeceu publicamente ao processo de terapia que ela fez, que trouxe tranquilidade para ela durante as competições e que veio desse trabalho terapêutico que ela fez. E por que isso? Porque o corpo e a mente, ele não são coisas separadas, não são indissociáveis, que você gerencia de forma independente. É um único sistema. E quando o emocional está desorganizado, o desempenho físico e cognitivo sofre, independentemente de quanta técnica, de quanto conhecimento você tem acumulado. Isso vale para atleta e para você também. A diferença é que num esporte de alto rendimento, existe pressão suficiente para tornar isso visível muito mais rápido. Mas ali, na nossa vida diária, o custo vai se acumulando de forma muito mais gradual, mais discreto, até que a conta chega no corpo, de um jeito que não dá mais para ignorar. Mas aí os sintomas já estão explodindo e atrapalhando grandemente a sua rotina. Por exemplo, você já teve uma sensação de estar carregando um peso que você não consegue explicar essa sensação. Aí você já acorda cansado, falando cansada da vida. Ou você reage assim desproporcionalmente, de uma forma muito grande e nem você consegue compreender a sua reação. E essas são só algumas das manifestações, porque a gente não foi ensinada a prestar atenção, a compreender, a ouvir essas manifestações do nosso emocional. E isso na neurociência é chamada de interocepção, que é perceber esses sinais internos do nosso corpo. Frequência cardíaca, tensão muscular, sensação de aperto no peito, peso no estômago, que aparece antes ou durante algumas situações. E essas sensações são antes do pensamento consciente, daquele seu raciocínio, antes das palavras. É o que seu corpo já registrou antes disso. E pesquisas mostram que pessoas que percebem mais essas sensações tendem a tomar decisões mais alinhadas com o que realmente importa para elas. Tendem a regular com mais eficiência o emocional. E, por consequência, tendem a ter relações mais estáveis. Se você está gostando desse vídeo, curte, começa a me seguir, para eu saber que você tem interesse nesse assunto. E agora deixa eu te perguntar uma coisa concreta. Quando, por exemplo, você está prestes a falar alguma coisa que você não tem certeza ou sabe que vai ter alguma dificuldade ali com algo que vai acontecer, o que acontece no seu corpo antes? Quando você precisa colocar um limite, quando tem que tomar uma decisão, o que você sente fisicamente? O que acontece na sua garganta, no seu estômago, no seu ombro? Isso não é só detalhe, isso é dado para você ter informação, porque o corpo armazena o que a mente ainda não processou. Essa é a sua fisiologia. Quando uma experiência emocional, por exemplo, ela é intensa demais, mesmo assim, às vezes ela não é processada na mente, mas ela fica ali no corpo, fica armazenada ali. E não é uma memória consciente, com imagem, som, raciocínio. É uma resposta somática do seu corpo, um padrão de ativação corporal, uma sensação corporal e emocional
que vai aparecer como um padrão diante de determinadas situações, que o seu cérebro vai interpretar como situações semelhantes, mesmo que não sejam semelhantes de fato. Presta atenção aqui, mais que o seu cérebro vai entender que são semelhantes. E é por isso que às vezes você pode reagir de um jeito que parece desproporcional àquela situação ali que está acontecendo no momento, mas que essa situação atual, ela apenas ativou, ela foi um gatilho, uma situação, um evento que desencadeou para uma resposta que já estava ali calibrada, ajustada, programada de uma situação anterior e que pode ter acontecido há muitos anos, até mesmo na infância. E o corpo, ele não distingue o tempo da mesma maneira que o nosso pensamento consciente, da mesma maneira que o nosso raciocínio. Ele só vai responder a padrões, a situações que desencadearam, que são os gatilhos, ao que foi semelhante, ao que foi ameaçador, que foi doloroso. E isso também é verdade para situações que nos trazem bem-estar. E enquanto você não reconhece isso, esse padrão, aí você continua ali só tentando resolver no nível do pensamento, do comportamento, do raciocínio. Algo que está ali armazenado no corpo, na sensação, no emocional. Então você pode entender tudo e continuar reagindo da mesma maneira, que é o que eu estava falando no início. Porque entender é cognitivo, é o racional. Mas reorganizar é o somático, é o corpo, é o emocional. E nos meus atendimentos, algo que eu observo com frequência é essa distância entre o que a mulher sabe e o que o corpo dela faz com esse saber. E que muitas vezes chega com muito conteúdo, muito conhecimento, às vezes já fez terapia, já comprou livro. Ela entende, às vezes até consegue nomear os padrões, mas ainda assim, na hora que aparece a situação, aquele padrão é ativado e ela não, as decisões, as ações acabam não sendo muito conscientes, diferente do que ela gostaria que fosse. Então, às vezes, o trabalho que eu tenho que fazer com a mulher não é sobre colocar mais informação para ela. Às vezes é criar condições, facilitar as condições para ligar o que ela sabe no nível de mudança. E existe uma ferramenta, uma abordagem dentro da psicologia, que é a focalização do psicólogo Eugene Gendlin, que a ideia central é que o corpo carrega um sentido, um sentir, que ele chamou de felt sense, que é esse sentir no corpo. E quando você aprende a prestar atenção nesse sentir, que é um sentido para o corpo, e você consegue ficar nisso sem fugir desse desconforto, e geralmente a primeira sensação é desconfortável, e eu facilito a cliente a ficar nesse desconforto de maneira segura. E aí as informações vão aparecendo, e é algo que o racional não conseguiria ter acessado. E aí você fica travada numa decisão, sabe que uma situação drena o seu emocional, o seu físico, o seu psicológico, o seu cognitivo, o seu racional. Você sabe que deveria buscar algo diferente. E ainda assim você não consegue fazer alguma coisa. E aí o fato de você parar e prestar atenção no seu corpo diante dessa mudança externa, o que aparece? É uma contração no peito, um peso nos ombros, e algo que, se explorado com cuidado, revela algumas coisas que o pensamento só racional não consegue alcançar. Que pode ser um medo, às vezes um medo de decepcionar alguém, pode ser alguma crença, algo que você acredita, que você não consegue, que você não pode, ou que você precisa se manter numa situação de segurança que veio da sua família, mas que não é ali o que você deseja. E às vezes isso não vem pelo racional de maneira muito fácil, e isso é facilitado por esse caminho do corpo, do sentir. Inclusive, na psicanálise, já dizia isso há mais de um século. O Freud foi um dos primeiros a observar que muito do que nos move está no inconsciente, e que sintomas físicos eram expressão desse inconsciente não elaborado, desses conflitos psíquicos não elaborados. Aí a linguagem profissional mudou, o entendimento sobre isso ficou mais sofisticado, mas é essa a ideia central. O que não é elaborado psiquicamente encontra outro caminho, pelo corpo, pelos padrões de comportamento, pelos relacionamentos. Aí você já reparou que tem situações que te adoecem? E não é um sentido metafórico, é no sentido literal mesmo. Uma relação que te dá dor de cabeça, uma decisão que te dá dor nas costas, nos ombros, uma situação que te dá insônia. Inclusive isso aconteceu comigo esses dias, mas embora eu tenha tido insônia
uma boa parte da noite eu não acordei cansado, eu acordei com uma boa energia, mas eu fiz ali uma elaboração dessa situação, do que eu estava sentindo, e pelo resultado ali que eu consegui comigo, aí ficou tudo bem. Então isso tudo tem essa explicação fisiológica. E, por exemplo, o estresse crônico, uma situação que parece que não tem resolução, que você se sente impotente e ativa esse seu sentir, o seu corpo, o seu sistema nervoso de forma contínua. O cortisol, o estresse elevado que fica ali, o seu sistema imunológico, que é a sua proteção contra doenças, fica comprometido, seu sono fica fragmentado, você dorme mal, afeta a sua digestão, seu estômago, seu intestino. Então isso são mensagens do corpo que algo no seu emocional precisa de atenção. E a pergunta que eu quero trazer aqui é o que você tem feito com esses sinais? E a gente aprendeu ao longo da vida a gerenciar os sintomas somente. Tomar um remédio para dor de cabeça, usar alguma dica ali para dormir, sem chegar à fonte, sem chegar à causa, porque não tem tempo, é frescura, é fraqueza. Mas a gente tem que olhar que a gente vive numa cultura que ainda está aprendendo a levar o emocional em consideração. Levar a sério como parte da saúde, como se a mente e o corpo fossem dois departamentos separados. Da próxima vez que você estiver diante de uma situação que você percebe que está ativando essas sensações corporais em você, uma conversa, uma decisão, uma situação que traz raiva, medo, ansiedade, desconforto, presta alguns segundos atenção no seu corpo. Onde que isso está aparecendo? Como que isso está aparecendo no seu corpo? Tem alguma tensão? Você sente um peso em algum lugar? Uma contração, um aperto, formigamento, uma sensação de nó? E aí você só observa, leva só a sua atenção para isso. E esse intervalo, pequeno intervalo entre o estímulo e a reação, é onde ocorre uma mudança, um autocuidado. E aí o automático vai deixando de ser o único caminho possível. E às vezes esse é um dos trabalhos que eu tenho que fazer com as mulheres antes de um trabalho com metas, antes de definir decisões, que é criar essa capacidade de perceber para poder agir diferente. Porque é difícil reorganizar o que você não está observando. E se isso aqui chegou no momento para você, esse vídeo, que você reconheceu que está fazendo muito esforço sozinha e não está chegando onde você queria chegar, seja algo aí na vida prática ou emocional, comenta aqui para conversar comigo. E tem meu contato também na descrição, na bio do perfil. Se você está nesse lugar de entender e não conseguir mudar alguma coisa, que é diferente esse motivo para cada pessoa, vem fazer uma sessão de acolhimento comigo, que é onde a gente descobre aí como que é o seu caso. Eu tenho acompanhamento individual, que a gente trabalha junto essa reorganização emocional e uma direção prática na sua vida. Comenta aqui que eu posso te explicar como que é o meu acompanhamento. Até mais.